Passei os últimos 7 anos num hospital psiquiátrico e durante esses 7 anos escapei mais de 30 vezes. Sentia um chamado do mundo natural para fugir de onde estava encarcerado. A última vez que fugi foi há 2 anos. Ouvia uma voz na minha cabeça falando comigo em versos rimados. Ela me dizia para fugir e às vezes me dizia para tirar a roupa e ir para a floresta. E quando eu fazia isso, a floresta ficava viva e falava comigo. As raízes das árvores se mexiam ao toque do meu dedo e eu via imagens dentro da minha cabeça como se estivesse vendo televisão. No começo, eu olhava a esquizofrenia de Henry como uma doença que podia ou não ser curada. Mas tudo que diz respeito ao distúrbio de Henry me parece mais fluido e menos previsível agora do que antigamente. Hoje vejo mais como uma perturbação mental que é muito difícil de eliminar, mas que pode talvez ficar confinada num canto da mente de Henry e não ser mais a força motriz de sua personalidade e de suas ações como foi um dia. Esses são trechos de 2 diferentes autores desse livro. O nome do livro é Os Demônios de Henry, ou Henry, ou... Como é que se diz Henry em inglês? Henry, é. Os Demônios de Henry, vivendo com a esquizofrenia, pai e filho contam sua história. Nesse livro, o Patrick, que é o pai do Henry, ele é um jornalista e ele descobre, né, que o filho tem um diagnóstico de esquizofrenia e começa a escrever um diário sobre essa vivência. Ao mesmo tempo, o Henry também vai escrevendo essa vivência e esse livro junta, então, um pouco da experiência dos dois. Né? O Henry como a pessoa diagnosticada com esquizofrenia e o pai convivendo como um cuidador, como uma pessoa que precisa olhar do lado de fora, né? Esse familiar que também precisa aprender a conviver com a esquizofrenia. Esse livro chegou a mim durante o meu doutorado, mas ele é um livro de 2011 já, e é um livro muito, muito bem escrito, muito gostoso de ler e ao mesmo tempo traz muito dessa vivência que a gente teve aqui em casa, né? Para quem não sabe, a minha irmã ela tem esquizofrenia. A gente convive com muitas pessoas com esquizofrenia por conta da Associação Gaúcha de Pessoas com Esquizofrenia que a gente frequenta. E a gente vê que os relatos do livro são muito semelhantes aos relatos que a gente tem na associação. E os relatos dos familiares também, né? Porque é muito desesperador, às vezes, ter o diagnóstico de uma doença mental, né? Principalmente quando a pessoa é uma pessoa altamente ativa, né? E acaba tendo um diagnóstico de esquizofrenia que muitas vezes é muito difícil, né? É muito difícil passar pelas internações em hospitais psiquiátricos, é muito difícil acertar uma medicação, é muito difícil as pessoas aceitarem tomar a medicação, porque muitas das pessoas que têm o diagnóstico não aceitam que estão doentes ou que esse medicamento vai fazer bem, né? Tem as vozes dizendo para não tomar, tem as vozes que convidam eles a fazer outras coisas, e o quanto que quem não está doente precisa compreender esse universo, né? Fazer parte desse universo para poder ajudar quem está com a doença. É um livro muito bom, muito gostoso de ler, editado pela Zahar no Brasil, e é a minha dica de leitura do Pílulas de Literatura dessa semana. Um beijo, gente!